Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a reflexão filosófica. Eu lembro que em uma das minhas primeiras aulas de filosofia, o professor falou pra gente sobre as características da filosofia, sobre o que fazia a filosofia ser diferente de outras áreas do conhecimento. E para fazer isso, ele apresentou um conceito de filosofia criado pelo filósofo brasileiro Demerval Saviani. O Saviani, num livro chamado Educação, do senso comum à consciência filosófica, define a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Eu lembro que quando o professor colocou essas palavras no quadro, eu vou confessar para você que eu não entendi de início o que aquilo queria dizer. Radical, por exemplo. Radical, para mim, parecia como uma coisa extremista, intransigente. Rigorosa eu consegui entender, mas de conjunto. O que queria dizer que a filosofia era de conjunto? Podia ser qualquer coisa. Só que a explicação que ele fez depois faz sentido. A reflexão filosófica ela é radical porque ela busca a raiz das coisas, a origem, o início. O Aristóteles, no conceito que ele criou de filosofia, ele diz que a filosofia é a episteme por excelência que busca as primeiras e últimas causas do ser em geral. Ou seja, ela busca as primeiras causas, a origem de tudo que existe, sendo o objeto dela, o objeto da filosofia, o ser em geral, o conhecimento amplo, aquele conhecimento que abrange todas as coisas. O conceito do Saviani, nesse aspecto, se aproxima desse de Aristóteles, porque a radicalidade da filosofia está na tentativa da filosofia alcançar a essência daquilo que investiga. Então, não é um saber superficial, ele busca a raiz, ele busca a essência das coisas. A reflexão filosófica é também rigorosa porque ela possui um método argumentativo e interpretativo, ou seja, ela não opera por meio do senso comum. A reflexão filosófica é lógica, ela almeja, portanto, uma certa coerência. Isso não é, claro, uma exclusividade da filosofia. A ciência também tem método, ela procura uma concatenação lógica, mas é importante ressaltar que a filosofia não é um tipo de reflexão livre e descompromissada. Pelo contrário, ela é rigorosa porque precisa de estrutura e organização. Fazendo um paralelo com outro conceito conhecido de filosofia, eu lembro aqui de Epicuro, que escreveu que a filosofia é uma atividade que, por argumentos e raciocínios, nos proporciona uma vida feliz. Esse conceito traz vários elementos interessantes. Primeiro, a filosofia é uma atividade, é um saber ativo, é um saber prático. Depois tem um método, que o Epicuro vai dizer que são argumentos e raciocínios. E por fim, tem um objetivo bem definido. Na visão do Epicuro, esse objetivo é nos proporcionar uma vida feliz. A ideia não é analisar esse conceito aqui, mas eu reforço o aspecto do método, que está lá no conceito do Saviani também. Ou seja, a filosofia ela é rigorosa porque ela procede por meio de determinados caminhos. Não é uma coisa aleatória, não é uma especulação de qualquer jeito, como muitas vezes as pessoas pensam que a filosofia é. É pensar de qualquer forma, falar o que quiser, refletir de qualquer maneira, e não é exatamente isso. Por último, a reflexão filosófica é de conjunto, porque busca relacionar os elementos de análise. A filosofia não é algo que se debruça sobre um aspecto único da realidade, separando esse aspecto dos outros. Uma crítica que a gente costuma fazer à perspectiva positivista da ciência está justamente relacionada ao fato de que a ciência, às vezes, opera por meio da simplificação e da separação dos saberes. Na contemporaneidade, o Edgar Morin é o principal autor que vai defender a tese de que a realidade é complexa e de que a simplificação dos saberes, na especialização da disciplina, por exemplo, ela só ajuda a gente momentaneamente. A simplificação tem um efeito didático importante, ela ajuda a gente a entender determinados aspectos que a gente precisa compreender. Só que a realidade não deixa de ser uma só, porque a gente simplificou ela para compreender. Por isso que o Demerval Saviani vai ressaltar o fato de que a reflexão filosófica é de conjunto, ou seja, ela integra, ela não separa. E mais do que isso, ela tem como objeto o todo da realidade, e não uma parte específica dela. É por isso que a gente vê a filosofia estudando a arte, a ciência, a política, a religião, o cotidiano, enfim, tudo que existe. A reflexão filosófica é transdisciplinar, ela perpassa todas as disciplinas. Bem, eu queria aqui trazer essa explanação sobre o conceito de reflexão filosófica a partir do conceito do Demerval Saviani. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar. No meu site tem todos os meus contatos e links para as coisas que eu produzo. E o meu site é marcosramon.net. Lá você encontra mais informações sobre as coisas que eu tenho feito. Bem, então é isso.
Até mais, tchau!